Oi, eu sou a Sofia Boulay e sou estudante de medicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e estarei ministrando a aula sobre síncope, convulsões e distúrbios do metabolismo nesse curso de primeiros socorros para professores de 2022. Vamos começar falando um pouquinho sobre a síncope. Afinal, o que é a síncope? Bom, a síncope é popularmente conhecida como desmaio e consiste na perda transitória tanto da consciência quanto do tônus muscular, resultante de um comprometimento no fluxo sanguíneo que chega ao cérebro, ou seja, vai ter menos sangue circulando no nosso cérebro durante a síncope. Ela tem início rápido, duração curta e a recuperação vai ser espontânea e completa. É muito importante saber diferenciar a tontura da vertigem da síncope, por exemplo, que são conceitos relativamente parecidos. A tontura consiste na alteração do equilíbrio e numa sensação de possível queda iminente. Em compensação, a vertigem consiste em uma tontura acompanhada da sensação de que tudo está girando, não só o indivíduo, como o ambiente ao redor dele. Bom, mas por que é importante a gente falar sobre síncope em uma aula como essa? Porque a síncope é um problema comum e ela responde por 3% dos comparecimentos ao departamento de emergência, sendo 2% no caso do departamento de emergência pediátrica. E, além disso, 1% de todas as internações hospitalares se devem a um episódio de síncope. É importante mencionar que, segundo o 57º Manual de Atualização de Condutas em Pediatria da Sociedade de Pediatria de São Paulo, afirma que 15% das crianças e adolescentes entre 8 e 18 anos possuem pelo menos um episódio de síncope ao longo da vida. Então, existem basicamente 3 tipos de síncope. A síncope reflexa, neuromediada ou vasovagal, que é a mais comum e por isso vai ser o que a gente vai dar ênfase nessa aula. A síncope ortostática ou por hipotensão postural e a síncope cardíaca. Bom, começando pela síncope reflexa, neuromediada ou vasovagal. Ela é a causa mais comum de desmaio em crianças e adolescentes e ela é causada por situações de estresse emocional e físico, indo desde, por exemplo, emoções como medo, ansiedade, até situações de esforço físico, como levantar peso, tossir, após vômito, micção ou defecação, por exemplo. A síncope ortostática, ou por hipotensão postural, por sua vez, ela é mais comum em idosos e ela é um resultado, da redução na pressão arterial em resposta a uma alteração súbita da postura, o que acontece, por exemplo, quando a gente fica muito tempo sentado e levanta subitamente. Já a síncope cardíaca, por sua vez, ela resulta de anormalidades no ritmo cardíaco, que são as famosas arritmias, ou até mesmo por alterações na estrutura do coração, que pode ser desde válvulas ou artérias com algum tipo de problema. Bom, é importante saber como reconhecer um episódio de síncope. E é válido mencionar que a síncope ela pode ser súbita, então ela pode acontecer do nada e não dar nenhum indício de que isso vai ocorrer, mas ela também pode ser antecedida por alguns sintomas, e isso pode fazer com que a gente consiga agir antes mesmo da síncope acontecer. Mas quais que são esses sinais e sintomas que antecedem o episódio de síncope, então? Dentre eles tem a tontura, a vertigem, fraqueza, fadiga, sensação de mal-estar e distúrbios visuais ou auditivos. Esses são chamados de sintomas pré-síncope típicos. E o que fazer nesse estado de pré-síncope, então? Antes da pessoa desmaiar, a gente pode fazer o seguinte, colocar a vítima em uma posição sentada ou deitada, para evitar que ela se machuque, por exemplo, durante a queda, ou até mesmo ajudar ela a se recuperar e para que ela não tenha esse desmaio. Outra coisa que podemos fazer é orientar a realização das chamadas manobras isométricas de contrapressão dos membros, que nada mais são do que algumas manobras que a gente pode fazer, pedir para que a vítima faça, para estimular o retorno sanguíneo, então fazer com que chegue mais sangue até o cérebro dela e não aconteça síncope, porque como a gente viu, ela é justamente causada por essa deficiência no retorno sanguíneo para o cérebro. Algumas das manobras, por exemplo, é cerrar os punhos bem fechados, como está demonstrado na figura C, pedir para a pessoa ficar em posição de agachamento, como por exemplo na figura B, e até mesmo cruzar as pernas e puxar com força a perna que está cruzada por cima, como por exemplo na figura A.
Então, basicamente, todas essas manobras têm como objetivo aumentar o volume sanguíneo e aumentar o retorno sanguíneo para o cérebro. Se, apesar da realização dessas manobras e de pedir para a vítima se deitar ou sentar, ela vir a desmaiar, a gente precisa, primeiro de tudo, descartar a possibilidade de uma parada cardiorrespiratória. E isso pode ser feito checando se a vítima respira e se ela responde. Além disso, a gente pode deitar a vítima de barriga para cima e elevar os membros inferiores, justamente tentando otimizar, melhorar esse retorno sanguíneo para o cérebro. Outra coisa que podemos fazer é afrouxar as roupas mais apertadas para dar maior conforto para a vítima, manter o local arejado e calmo, sempre afastando possíveis pessoas curiosas que venham aglomerar. E também, em caso de náuseas ou vômitos, manter o corpo da vítima levemente inclinado para o lado, como está demonstrado aí na imagem A e B. Mas às vezes, tão importante quanto a gente saber o que fazer, é a gente saber o que não fazer. E o que a gente não deve fazer sob nenhuma hipótese? Não dar tapas ou sacudir a vítima desacordada, porque ela já está numa situação de bastante fragilidade, e não vai ser isso que vai fazer com que ela volte ao seu estado normal de bem-estar. Não oferecer alimentos e bebidas, até porque ela não se encontra em condições de se alimentar. Após um episódio de síncope, ela ainda pode estar com um estado de consciência mais rebaixado, então pode acabar acontecendo algum tipo de engasgo, e isso vai piorar a situação da vítima. E a gente também não deve tentar levantar o indivíduo rapidamente, porque o que pode acontecer é que ele acabou de se recuperar de um problema no fluxo sanguíneo que chega ao cérebro, e se a gente levantar ele rapidamente, pode ser que ele venha a desmaiar novamente, e isso só agrave a condição. Após o indivíduo recuperar a consciência, a gente deve sempre orientar a procura de atendimento médico para tentar esclarecer o que causou esse episódio de desmaio. E em caso de episódios recorrentes, é importante evitar os fatores desencadeantes. Por exemplo, se for uma situação emocional, tentar controlar essa emoção para que isso não ocorra. E também ensinar as manobras de contrapressão física, para que a pessoa possa identificar os sintomas pré-síncope típicos e já começar essas manobras para evitar que isso venha, de fato, a resultar em um desmaio. Bom, agora a gente vai passar a falar um pouco sobre as crises convulsivas. O que é uma convulsão, afinal de contas, É uma ocorrência transitória de sinais ou sintomas que ocorrem em função de uma atividade neuronal anormal ou excessiva. E existem vários tipos de descarga, digamos assim, cerebral. E essa atividade ela pode ter várias manifestações, podendo ir, às vezes, desde um momento de silêncio, que a pessoa fica mais introspectiva e que não é muito perceptível, até o episódio de convulsão clássico, que a gente imagina uma pessoa se debatendo no chão, salivando, enfim, aquela cena mais conhecida assim por todos. Ele é um evento que pode ser único ou recorrente, e é importante saber diferenciar da epilepsia, que é uma condição quando ocorre risco de convulsões recorrentes. Então, não necessariamente a pessoa que tem uma convulsão, ela tem epilepsia. Bom, com relação à epidemiologia, de 5 a 10% da população vai apresentar pelo menos uma convulsão ao longo da vida, e a maior incidência de convulsões é verificada no início da infância e na idade adulta avançada. Como vários casos de convulsões acabam ocorrendo no ambiente escolar, é importante que a gente fale sobre isso numa aula de primeiros socorros para professores, por exemplo. Aqui eu trouxe algumas notícias de casos recentes de convulsões em escolas. Bom, dentre as causas da convulsão são diversas. Pode ir desde uma hipertermia, que é um aumento excessivo da temperatura corporal, até alterações metabólicas, como, por exemplo, falta de açúcar, de oxigênio. Pode ser por toxicidade, então em função de drogas, medicamentos, de uma insuficiência renal. Pode ser o resultado de uma síncope, que já foi abordado anteriormente. Pode ser por um trauma craniano, desde uma queda que a pessoa bateu a cabeça, até uma bolada, às vezes, na cabeça. Por uma infecção, então, alguma doença. E por um acidente vascular cerebral, que é o famoso AVC. Bom, as convulsões são classificadas de duas formas, principalmente, as que têm início focal e as que têm início generalizado. A início focal é quando envolve somente um hemisfério cerebral e generalizado quando envolve os dois hemisférios,
A de início generalizado, ela pode ser motora e não motora. A convulsão motora, que é a que a gente vai se ater principalmente hoje, é a tônico-clônica. Justamente por ela ser mais comum, ela ocorre em cerca de 10% das pessoas com epilepsia e também é mais comum nos distúrbios metabólicos, por isso que ela ocorre em diversas situações clínicas diferentes. Mas também existe a convulsão motora atônica e a convulsão motora mioclônica. Bom, a crise convulsiva tônico-clônica, ela tem duas fases, como o próprio nome diz, a fase tônica e a fase clônica. Na fase tônica, a gente tem a perda de consciência da postura, que vai levar à queda, a contração tônica dos músculos de todo o corpo, e o rosto e o pescoço podem ficar azulados, porque a respiração vai ser prejudicada. De 10 a 20 segundos depois disso, a fase tônica da convulsão vai evoluir para a fase clônica. E daí, na fase clônica, que a gente vai ter os espasmos musculares violentos, que são os mais clássicos, assim, digamos, quando a gente pensa em uma convulsão, a respiração barulhenta, salivação excessiva, rangido dos dentes, perda do controle dos esfíncteres, que pode causar, por exemplo, o reflexo de micção ou até mesmo de evacuação na pessoa que está tendo uma crise convulsiva. Bom, como que a gente reconhece a convulsão, né? Ela pode ser antecedida por alguns sinais ou sintomas, como, por exemplo, o choro repentino, o enrijecimento do corpo, a perda da consciência, movimentos involuntários e desordenados e até mesmo um revirar de olhos. E o que a gente pode fazer durante a crise convulsiva, né? Bom, primeiro de tudo, é muito importante que a gente consiga manter a calma, porque muitas vezes a cena é assustadora e um pouco desconfortável e a gente pode ficar com receio de ajudar. Mas a adoção de medidas adequadas é de extrema importância para a vítima e por isso elas devem ser tomadas. Bom, em segundo lugar, é importante tornar o ambiente seguro, afastando objetos que possam ferir a vítima. Em uma sala de aula, isso pode ser mesas e cadeiras, por exemplo, evitando que ela se bata nesses objetos. Em terceiro lugar, é de extrema importância anotar o horário em que a convulsão começou, e isso vai ficar um pouco mais claro daqui para frente. Além disso, a gente tem que proteger a cabeça da vítima, o que pode ser feito, por exemplo, com o auxílio de um moletom, como está ali demonstrado na imagem à esquerda, e também soltar roupas apertadas, como na imagem à direita, justamente para dar maior conforto para a vítima nesse episódio. E o que a gente não deve fazer durante a crise convulsiva? A gente não deve restringir os movimentos da vítima, porque são movimentos involuntários. Então, eles vão ocorrer independente da nossa vontade, da nossa força para limitá-los. Então, no final das contas, tentar segurar ela, assim, segurar braços e pernas, por exemplo, só vai causar maiores danos musculoesqueléticos mais do que deveriam, entendeu? Então, na realidade, é melhor a gente deixá-los debater e se ater principalmente à proteção da cabeça. Em segundo lugar, não devemos jogar água nem dar tapas à vítima, porque não vai ser isso que vai fazer com que ela retome a consciência. E também não devemos colocar a mão nem nenhum tipo de toalha ou coisa do tipo na boca da vítima, porque existe meio que um ideal, assim, uma teoria de que ela pode acabar engolindo a própria língua, e por isso a gente tem que colocar a mão na boca e puxar a língua para fora. O que na realidade não é uma verdade, então não existe risco de engolir a língua durante uma crise convulsiva, e pelo contrário, esse tipo de ação não vai causar nenhum benefício para a vítima e pode causar um perigo para o socorrista, né, para quem está auxiliando, porque como as contrações são involuntárias, pode ser que a vítima feche a boca nesse momento que você está com a mão lá dentro e você ainda acabe se machucando, perdendo um dedo ou algo do tipo. Então, não devemos colocar a mão na boca da vítima. E o que fazer? Ao final da crise convulsiva, a gente deve verificar a respiração, sempre para ter certeza de que a vítima não está em parada, deitar a vítima para o lado esquerdo, que vai ser a chamada posição de recuperação, como está indicado nas imagens, e virar a cabeça para o lado para que possa escorrer possível a saliva em excesso e até mesmo o vômito que possa ter ocorrido. Também é importante manter a vítima aquecida e verificar a presença de feridas que podem ter ocorrido durante esse episódio. É muito importante, tá, oferecer conforto para a vítima, porque muitas vezes ela acorda confusa, atordoada, sonolenta, sem saber exatamente o que aconteceu. Então, é importante informar onde que ela está, com quem ela está, o que aconteceu, conferindo maior segurança, né, e tranquilidade.
E o que não fazer no final da crise convulsiva, logo que a pessoa retomou a consciência, né? Não dar alimentos e bebidas, justamente porque ela acabou de passar por um episódio bastante desgastante, então pode ser que ela não esteja pronta e apta a engolir, podendo provocar um engasgo. E também não forçar ela a se levantar rapidamente, dar o tempo, né, para a pessoa se recuperar e levantar por conta própria. Mas qual que é o momento que a gente aciona o SAMU durante uma crise convulsiva, então? Bom, tem 6 situações que a gente deve, com certeza, acionar o SAMU, número 192. Bom, a primeira delas é se a duração da crise for superior a 5 minutos. Por isso que é importante, como eu citei ali anteriormente, a gente sempre começar a marcar o horário de início da convulsão, para ter uma noção de quanto tempo essa convulsão durou e prever se é necessário chamar o serviço de urgência. Em segundo lugar, quando ocorrem várias convulsões seguidas, isso é um indício de que a gente deve entrar em contato com o serviço especializado. Se ela apresentar dificuldade para respirar após o ocorrido, se ocorrerem machucados na cabeça durante a queda, então a gente também deve entrar em contato com o serviço médico. E na presença de ferimentos significativos, por exemplo, cortes e sanguinantes, algo que indique maior risco à vida da vítima. E também, sempre que a vítima for mais gestante, a gente deve acionar o SAMU. Bom, agora vamos nos encaminhar para a parte final da nossa aula, que envolve distúrbios do metabolismo. A gente vai se ater principalmente a diabetes mellitus, que envolve um grupo de distúrbios metabólicos que se caracterizam pelo aumento da glicose no sangue. Existem basicamente 3 tipos de diabetes mellitus, a tipo 1, a tipo 2 e a gestacional, sendo que a tipo 1 é uma doença autoimune predominante em pacientes jovens não obesos. A tipo 2 envolve a resistência à insulina e por isso ela é mais comum em adultos obesos e tem se tornado cada vez mais frequente em crianças e adolescentes, justamente pelo aumento da taxa de obesidade nessa faixa etária. E também existe a diabetes gestacional, que ela tem relação, principalmente acomete mulheres durante o período de gestação e pode ou não evoluir para uma diabetes após essa gravidez. Bom, para diferenciar a hiperglicemia de hipoglicemia, a gente deve sempre prestar atenção, né, no prefixo. Então, hiper remete ao aumento da glicose no sangue e hipoglicemia, pelo contrário, é uma diminuição da concentração de glicose no sangue. Bom, os dados que a gente tem da Sociedade Brasileira de Diabetes é que em 2017 existiam 12,5 milhões de brasileiros com diabetes e o Brasil era o 4º país com maior número de pessoas com diabetes no mundo, isso incluindo as pessoas de 20 a 79 anos. O que a gente tem visto a partir dessa data, então a partir de 2017, é um aumento na prevalência dos 2 tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2, mas o aumento é ainda maior quando a gente vê com relação ao tipo 2, justamente por causa da mudança de hábitos da população, do aumento da obesidade, do sedentarismo, dos piores hábitos alimentares. E as previsões são para que em 2045, 20,3 milhões de brasileiros tenham diabetes. Inclusive, a OMS estima que a glicemia elevada, então a hiperglicemia, é o 3º fator em importância de causa de mortalidade prematura no mundo. E é de se esperar, então, que uma doença tão prevalente na sociedade também seja frequente nos hospitais e nos pronto-socorros. Agora vamos falar um pouco sobre a hiperglicemia. Bom, como é já dito, é quando os níveis de glicose no sangue estão acima do normal e tem como manifestações boca seca, sensação de sede, vontade de urinar, sensação de fome, visão turva e irritabilidade. A complicação mais preocupante é a cetoacidose diabética, que é uma situação que ela é grave, ela pode levar ao coma e traz grande risco à vida. E os sintomas da cetoacidose diabética, as manifestações que a gente pode identificar, incluem cansaço, náuseas, vômitos, dor abdominal, hálito adocicado, dificuldade de respirar e confusão mental. Bom, se o indivíduo apresentar manifestações de cetoacidose, é recomendado levá-lo ao pronto-socorro imediatamente, justamente por ser uma condição que causa um risco significativo à vida. Também é importante, né, a gente, quando encontrar esse tipo de manifestação, procurar uma seringa de insulina do paciente, porque ele pode ser um diabético que está descompensado, um diabético descompensado, e injetar, aguardar melhor e até 1 hora. Aqui a gente tem alguns lugares, né, que são recomendados pela Sociedade Brasileira de Diabetes como os locais melhores para fazer essa injeção. É importante fazer uma prega de pele, então pegar uma quantidade boa de pele, segurar
e dar a injeção, por exemplo, nessa parte lateral anterior da coxa, na região mais próxima das nádegas e atrás do braço. É também sempre importante orientar a vítima a consultar um médico, porque ela pode estar precisando, às vezes, de uma mudança de medicação e de um acompanhamento mais íntimo. A hipoglicemia, por sua vez, ela consiste nos níveis abaixo do normal de glicose no sangue e tem como manifestações fraqueza, sensação de fome, tremores, taquicardia, suor frio, nervosismo e ansiedade. Ela pode evoluir para um estado de sonolência, confusão mental, perda da consciência, então uma síncope ou um desmaio, convulsões e até mesmo coma. No caso de hipoglicemia, o que a gente pode fazer se o indivíduo estiver acordado? É oferecer alimentos e bebidas com açúcar, por exemplo, 2 balas, oferecer um refrigerante. Se o indivíduo estiver desacordado, o que a gente pode fazer é colocar uma colher de chá de mel ou açúcar entre as bochechas e mexer para facilitar, a ingestão desse alimento. É importante não dar líquidos, porque isso vai agravar o quadro, nenhum tipo de água, e também não forçar a abertura da boca. A gente deve simplesmente colocar essa colher de chá e mel ou açúcar entre as bochechas e aguardar que a vítima retome a consciência. Se o indivíduo estiver em coma ou não acordar com as medidas anteriores, devemos ligar no momento para o SAMU 192. Bom, as diferenças importantes entre as manifestações de hiperglicemia e hipoglicemia é justamente porque, dependendo do que a gente constatar, a gente vai tomar medidas diferentes. Então, é muito perigoso, por exemplo, você tratar uma hiperglicemia como se fosse uma hipoglicemia, porque vai estar justamente agravando esse quadro, dando mais açúcar para uma pessoa que já tem um nível bem alto de glicose no sangue. Então, eu trouxe aqui algumas diferenças importantes. É que a hiperglicemia tem início lento, enquanto a hipoglicemia tem início súbito. A manifestação de sede e urina é muito comum na hiperglicemia, mas na hipoglicemia isso praticamente não acontece. Na hiperglicemia a gente tem a pele e a mucosa da boca seca, e na hipoglicemia ela se apresenta normal ou úmida. E a sudorese e tremores são ausentes na hiperglicemia e frequentes na hipoglicemia. Essas aqui são as referências que eu utilizei no preparo da aula. E é isso, muito obrigada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato, mandar no fórum. E também é importante que vocês respondam as questões de fixação que estão disponíveis e assistir a próxima aula que vai abordar os acidentes envolvendo corpos estranhos. Muito obrigada e até a próxima.